Não existe Deus como o Senhor. Sua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim.
pra mim. Sim, ela é tudo pra mim. Aí onde você está, eu gostaria de pensar com você aí um pouquinho. Nós acabamos de declarar que a presença de Jesus é a coisa mais importante, que ela é tudo para nós. Tudo para nós. E eu gostaria que você começasse a refletir para você, aí dentro do seu coração, na sua mente, no seu dia a dia, quem tem sido mais importante? A presença de Cristo. Ela tem estado ao seu lado. Ela tem guiado as suas atitudes. Ela tem guiado o que você fala. Como você se relaciona. A presença de Cristo é real. Só que somos nós quem a guiamos. Dizemos ao Senhor, porque Ele é muito educado. Ele é muito maravilhoso. E Ele só vem. E Ele só nos transforma quando nós abrimos o nosso coração e pedimos: vem, Jesus. Eu gostaria de pedir a você nesse momento, junto aqui conosco, nós, igreja, feche os seus olhos. Vamos clamar ao Senhor para que a presença dEle seja real na nossa vida. Espírito Santo de Deus, santo é o teu nome. Tu és fiel, tu és digno. Toda honra, toda glória, tudo que fazemos aqui, tudo como nós preparamos, seja para a tua glória, Senhor. Como nós ensaiamos, como nós nos preparamos lá na nossa casa, o Senhor tem visto, e é tudo para a tua glória, Senhor. Espírito Santo de Deus, faz-nos voltar como igreja. Talvez o Senhor tenha permitido tantas coisas na nossa vida, para que a sua presença venha. O Senhor prometeu para nós que o Senhor estaria, que a sua presença venha, ela dentro da nossa casa, ela dentro dos nossos ensaios, ela dentro dos nossos momentos contigo, ela dentro dos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com o nosso marido, no nosso trabalho, que ela adentre, venha, Espírito Santo de Deus, o teu reino lá nesses momentos. Santo Espírito de Deus, como nós precisamos da tua presença. Como nós precisamos do teu amor, como nós precisamos da tua graça. Tira, Senhor, de nós o nosso coração tão duro, o nosso coração tão duro. Espírito Santo de Deus, nos visita, Senhor. Visita-nos, Espírito Santo de Deus, na segunda-feira. Visita-nos, Espírito Santo de Deus, na terça-feira. Visita-nos na quarta, na quinta, na sexta. E quando nós estivermos aqui cultuando o teu nome, esteja conosco. Visita-nos, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez eu imploro a ti, visita-nos, esteja conosco. Espírito Santo de Deus, que não seja uma alegria falsa, que não sejam momentos falsos, que não sejam esses momentos aqui que nos tragam alegria, mas que seja a tua presença real dentro do nosso coração, que nos traga alegria, que nos mova, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai, a essa pessoa que abriu o coração, que clamou a ti junto comigo, eu peço, derrama o teu fogo sobre as nossas vidas, vivifica-nos, transforma-nos, leva-nos para fora, traz-nos para fora, desperta-nos, Espírito Santo de Deus, para aquilo que o Senhor tem falado, para aquilo que o Senhor tem feito, para aquilo que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus 28, o 20, Mateus 28 e o 20, e eu gostaria de te dizer, que aqui Jesus,
Ele já é ressurreto. Ele morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E nós temos essa maravilhosa graça que Ele prometeu que estaria conosco. Veja isso. Eu quero que você veja. Mateus 28, somente a parte B. Lembrem disso. Jesus falando. Jesus está falando agora pra gente. Estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Oh, maravilha! Ele está com a gente não só nos dias que a gente está bem, não só no dia que a gente faz tudo certinho. Ele está conosco, Ele está nos olhando e Ele está ao seu lado, dizendo: deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí, deixa eu mudar todas as coisas, deixa eu colocar tudo no lugar, deixa eu entrar aí. Ele está do nosso lado, Ele está com a gente, Ele nos toma pela nossa mão. E eu gostaria que você, durante essa semana, pensasse nisso, nessas palavras de Jesus. Lembrem sempre disso. Eu estou com vocês até o fim dos dias. Ele está com a gente. Será que você pode dar um aleluia aí? Será que você pode se alegrar por isso? Porque Ele está com a gente. Não é esse momento de pandemia que irá nos derrotar, mas será a presença de Jesus que está nos fortalecendo, nos direcionando para a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Essa música, eu gostaria que você cantasse ela, porque ela diz: vem, derrama, vem, eu volto os meus olhos para Ti. Quer dizer, eu abro o meu coração para Ti, eu escancaro as portas do meu coração. Vem e derrama a Tua graça, o Teu amor, e faz morada. Adoremos. Santo, santo é o nome do Senhor. Não pare de adorá-lo. Não pare de dizer o quanto Ele é importante para você. Não pare de dizer o quanto você o quer. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. A minha casa precisa de Ti. Santo, santo. Teu abraço em mim, a noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. Quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a Ti. Volto os meus olhos pra Tua presença, deixo Tua glória ganhar
Salmo 117, verso 2, diz que o amor dele é forte. Se você ainda tem alguma dúvida de que Cristo está ao seu lado, Ele diz a você: o meu amor te basta, o meu amor é a sua força, e eu sou fiel, diz Ele no verso. Ele é fiel, o amor dele dura para sempre. Não hesite, peça para que Ele entre, convide-o. Coração aí onde você está. Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração para Ti. Nós sabemos que o Senhor está conosco em todos os tempos. Então vem, Senhor, vem sobre cada situação, sobre tudo que nós precisamos, sobre tudo que nós temos. Essa semana nós queremos, ó Pai, fazer essa experiência contigo, Senhor, e nunca mais nós queremos te deixar de fazer isso. Sustenta-nos em Ti,
Sustenta a tua igreja em ti. Abre, Senhor, a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvir muito mais de ti. Vem. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez aqui celebrando ao nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Creio que você já foi edificado com os louvores cantados. E nesse momento, como nós temos feito na grande maioria dos cultos, nós vamos levantar um clamor pelo nosso país. Então, desde já, aonde você estiver, feche os seus olhos e levante a sua voz junto comigo em oração pela nossa nação, tá bom? Senhor Deus, Pai, eu oro nesse momento, Deus, juntamente com os meus irmãos na fé, pelo Brasil. Peço ao Senhor que esteja abençoando a nossa nação, abençoando o nosso povo, em nome de Jesus, Senhor. A situação do país, Deus, tem melhorado em alguns estados e tem se agravado em outros estados, em outras cidades. Senhor Deus, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua ação sobre esses locais, Senhor, para que o Senhor possa abençoar o Teu povo, abençoar essas cidades, abençoar essas famílias, cuidar dessas famílias, Senhor. Muitas famílias, Deus, que têm perdido o emprego semana após semana, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dê uma provisão, Senhor, haja com provisão, dê uma solução para o nosso povo, em nome de Jesus. Nós temos visto, Deus, os nossos governantes, em vez de lutar por uma causa só, querer resolver esse problema da pandemia no país, eles estão lutando por poder, estão lutando pela próxima eleição já. Deus, esses homens, Senhor, estão perdendo o foco da situação mais grave que nós estamos enfrentando. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos para que o Senhor possa trazer os governantes do nosso país a causa necessária, que é essa pandemia, que é esse vírus que tem atingido tantas pessoas, e também a essa questão econômica que tem atingido muitas famílias, muitos pais e mães. Em nome de Jesus, Espírito Santo, haja com providência para com o teu povo, para com o Brasil. É essa a minha oração e é essa a oração do povo que está orando junto comigo neste exato momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21 e verso 28 até o verso 32. Eu, antes de fazer essa leitura, eu gostaria de fazer um agradecimento. Eu gostaria de fazer um agradecimento, primeiramente, aos membros da nossa igreja, irmãos. Porque, graças a Deus, a nossa igreja, Deus tem preservado os membros da nossa igreja e muitos estão conseguindo trabalhar. Na nossa igreja ainda não teve nenhum caso de Covid-19. Então, tudo isso a gente consegue perceber o cuidado de Deus para com a nossa igreja, para com o nosso povo. As pessoas estão trabalhando, alguns sofreram alguma queda econômica, mas não foi algo drástico, não foi algo tão comprometedor. Então, graças a Deus pelo cuidado do Senhor para com as famílias da nossa igreja. Eu também gostaria de dizer e agradecer às pessoas que são dizimistas, que contribuem para que essa obra permaneça, para que essa obra exista. A nossa igreja, graças a Deus,
as pessoas, os membros, os participantes têm ofertado, têm entregado o dízimo durante esse período que nós estamos afastados do culto público. Então eu louvo a Deus por você que nesse momento de crise tem demonstrado maturidade espiritual. É nesses momentos de crise, de turbulência, aonde é separado os homens dos meninos, as mulheres das meninas. E nós temos percebido a fidelidade de homens e mulheres maduros na fé, que têm se mantido firme em suas contribuições, para que esse trabalho, para que a nossa igreja continue existindo, continue de pé, mês após mês. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento para você. E também gostaria de deixar um agradecimento para todos aqueles que estão trabalhando com a gente durante esse período. Você sabe que nós temos aqui os músicos, temos os cantores, temos as pessoas que gravam o culto, que tiram as fotos, que cuidam do som. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento por todos esses irmãos que desde o primeiro culto online têm se mantido firmes, têm se mantido comprometidos com a obra do Senhor. Isso alegra demais o meu coração, porque isso demonstra maturidade da nossa igreja, isso demonstra um nível de comprometimento da nossa igreja para com o reino de Deus, independente se estamos num momento muito feliz ou se estamos enfrentando uma crise. O nosso povo, a nossa IPR Piracicaba tem se mantido de pé e abençoado os membros através dessas gravações. Então, você quando for orar na sua casa, tiver o seu momento particular com Deus, lembre de orar pela vida desses irmãos que têm trabalhado. Lembre de orar pelos músicos da igreja, pelos cantores, pelas pessoas que cuidam das redes sociais da igreja, da gravação, da fotografia, do som. Tudo isso para acontecer, pessoas precisam trabalhar, pessoas precisam arregaçar as mangas e irem à luta. E essas pessoas têm feito isso durante todo esse tempo de crise. Então eu deixo aqui o meu agradecimento público para todos esses irmãos, e que Deus possa abençoar você poderosamente, meu irmão. Que a graça do Senhor possa ser derramada sobre a sua vida, e que você possa colher isso que você está plantando. Você está plantando fidelidade, e eu tenho certeza que Deus vai abençoá-lo, e você também vai colher muitas coisas boas, tá bom? Então Deus te abençoe poderosamente. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura do nosso texto, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21 e verso 28. Deixa eu ler aqui, tomar uma água primeiro. Diz assim o texto. Jesus, ele vai contar uma parábola agora. Então Jesus começa assim já. O que acham? O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, que era para ele trabalhar na vinha também. Este segundo filho respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Responderam as pessoas que estavam ouvindo esse ensinamento de Jesus. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos
e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Esse texto é um texto muito intrigante. É uma coisa simples, mas muito intrigante para nós. E eu quero meditar com você sobre esse simples texto. Tem aqui alguns versículos apenas, mas eu acredito que é a palavra de Deus para você nessa noite. Nós sabemos que nós vivemos em um tempo, hoje mais do que nunca, onde o uso da máscara é necessário. O uso da máscara é necessário. E temos que usar, temos que respeitar as leis municipais, estaduais. Temos que usar as máscaras para nos proteger e para proteger o nosso próximo. Mas o texto aqui está se referindo a algumas pessoas que fazem uso de máscara, mas não é dessa máscara que nós estamos usando hoje, nesse momento. É o uso de uma máscara moral, é o uso de uma máscara social. E na nossa relação com Deus, o uso dessa máscara não é obrigatório, muito pelo contrário. Se queremos nos relacionar com Deus, nós temos que abandonar essa máscara. Então, eu quero pensar com você, eu quero que você analise bem o que Jesus está dizendo, porque aqui ele conta que existe um pai que tem 2 filhos, e ele chega no primeiro filho e ele diz assim: filho, eu quero que você vá trabalhar na vinha, eu quero que você vá me ajudar com as coisas, eu quero que você trabalhe junto comigo, estamos precisando de gente lá. E o primeiro imediatamente disse: não quero. Mas depois ele pensou bem, analisou, e ele resolveu ir e foi trabalhar. Eu me recordo que durante a caminhada cristã que eu tenho, em muitos momentos, ao falar de Jesus para algumas pessoas, ao expor o evangelho para algumas pessoas, você percebe a resistência dessa pessoa. Ela não quer saber, ela não quer ouvir, ela não quer entender. E Jesus, Deus, Bíblia, igreja, é um assunto que a pessoa não tem o mínimo interesse de saber. Ela não quer. O que ela quer é ter a vida dela sem incômodo nenhum, da minha parte ou da parte de qualquer pessoa que queira falar de Jesus para ela. Essa pessoa quer viver a vida dela do jeito que ela bem entende. E Jesus está dizendo, e ele está ligando a imagem desse primeiro filho resistente, esse filho firme, que fala que não quer. Ele de fato não quer. Ele não quer trabalhar na vinha. Ele não quer obedecer à ordem do pai. E tem muitas pessoas que de fato não querem ouvir falar de Jesus, não quer ter esse comprometimento com Deus, não quer ouvir de igreja. E Jesus lembra dos antigos publicanos, que eram os cobradores de impostos na época, que eram pessoas corruptas, que eram ladrões, que eram exploradores da classe mais pobre. E ele assemelha a essas pessoas, a esses publicanos, como esse primeiro filho, que diz que eu não quero saber de Jesus, não tenho interesse nenhum. São pessoas que estão bem financeiramente, têm um carro legal, têm uma casa legal, têm uma roupa legal, talvez teve ali a oportunidade de ter uma boa educação, uma boa faculdade, e na hora que vem falar de Jesus para essa pessoa ela é muito precisa na frase dela. Eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de religião. Por quê? Porque essa pessoa está bem,
essa pessoa está satisfeita vivendo a vida dela do jeito que vive. Esse publicano, ele não tem interesse nenhum de ouvir falar de Jesus. Ele não tem interesse nenhum de ouvir os ensinamentos de Jesus. Para ele levar o trabalho dele do jeito que ele está levando, é o suficiente. Então ele rouba daqui, rouba de lá, ele engana um aqui, ele explora o outro acolá, e para ele está tudo bem, é assim que ele aprendeu, é assim que ele vive, desde a sua mais jovem idade. E agora ele não quer, ele não tem interesse. Então, tem muitas pessoas que vivem uma vida dentro da ilegalidade, vivem uma vida mesquinha, e que não querem ouvir de Jesus. Para eles estão satisfeitos, eles estão bem, não querem ouvir, não querem nem saber. E aí Jesus também liga a imagem desse primeiro filho a um outro grupo de pessoas, que são as prostitutas, que também, ao ouvirem falar de Jesus, têm resistência, não querem saber falar de Jesus. Falar, papo de religião, papo de Deus, papo de Jesus, de igreja, eu não tenho interesse nenhum. Por favor, vá conversar com outra pessoa, eu não quero saber. É o caso desse primeiro filho. Ele é enfático, não quero conversa, não quero saber, não tenho interesse, não tenho vontade de aprender sobre isso, não acredito, não creio. E nós podemos, aí, Jesus está dando um exemplo, mas dentro desse primeiro filho, o que esse primeiro filho representa, entra a classe daqueles que nós podemos chamar de religiosos, daqueles que não têm aptidão nenhuma para religião, para religiosidade, para uma vida espiritual, para a espiritualidade. Eles não têm interesse. Muitos, inclusive, nem acreditam na existência de um ser maior. E eles não estão afim de ouvir ou de acatar as orientações de um Deus que eles nem sequer acreditam ou não têm interesse. Então tem esse primeiro filho, mas acontece que esse primeiro filho, ele fala que não quer, mas chega num determinado momento da vida, que o texto diz que ele pensou bem. O pai chegou nele e falou, filho, vai me ajudar na vinha. Ele disse, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. Eu acho muito bonito isso, porque de pronto ele disse para o seu pai, eu não quero, mas depois ele foi pensando, ele foi amadurecendo a ideia, e ele voltou atrás, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou ajudar meu pai sim, não tem porquê eu não ajudar o meu pai, eu vou cumprir a ordem dele. E o que Jesus está querendo dizer é que tem muitas pessoas que aos olhos naturais são pessoas que nunca vão ser cristãs, são pessoas que nunca vão ser evangélicas, são pessoas que nunca vão ter um ministério na igreja, são pessoas que nunca vão aprender nada de Deus, nunca vão aprender nada de Jesus, são pessoas que têm uma vida promíscua, são pessoas que têm uma vida reprovável, são pessoas que nós olhamos e nós mesmos julgamos e achamos que essas pessoas já estão condenadas ao inferno, são viciados em droga, viciados em álcool, viciados em uma vida desregrada, viciados em viver uma vida de acordo com os seus próprios desejos. Eles não têm interesse. Mas nós sabemos, e nós podemos olhar ao longo da história, e eu poderia citar para você inúmeros casos de pessoas próximas a mim, que tinham uma vida totalmente longe de Deus, uma vida
que você não via possibilidade nenhuma dessa pessoa um dia ir participar de um culto na igreja. E quando você menos espera, essa pessoa pensa bem, essa pessoa vai vivendo a vida, essa pessoa vai existindo, essa pessoa vai tendo as suas experiências, e chega num determinado momento que esse homem ou essa mulher chegam à conclusão que talvez ele não deve ser tão resistente assim em relação a essa orientação do pai. Então é muito comum, eu tenho certeza que você também sabe, já presenciou muitos casos, daquele tipo assim, olha, eu nunca imaginei essa moça na igreja, eu nunca imaginei essa mulher na igreja, eu nunca imaginei que esse homem ia virar crente, eu nunca imaginei que aquele rapaz ia se tornar evangélico, nunca na minha cabeça passou um negócio desse. Mas acontece que se tornou evangélico, que virou crente. E o mais interessante dessas pessoas é que essas pessoas, elas não sabem ser mais ou menos. Essas pessoas são firmes naquilo que falam. Quando elas não queriam saber de Deus, elas diziam com todas as palavras, eu não quero saber de Deus. Eu não quero saber. Eu não quero saber de igreja, por favor, para de me chamar para ir na igreja. Eu não quero ir. Eram pessoas firmes. Mas essa mesma firmeza que elas tinham quando elas não eram convertidas, agora que elas ouviram a mensagem de Jesus, agora que elas foram conquistadas pela mensagem de Jesus, essa mesma firmeza agora elas têm do lado de Jesus. E agora tudo que Jesus fala, tudo que o Pai orienta, meu filho, eu quero que você venha trabalhar na vinha, meu filho, eu quero que você me ajude nesse projeto, nesse trabalho. Essa pessoa que antes não queria, agora quer, e essa pessoa dá vida para cumprir a ordem do Pai. A prostituta que antes não queria saber de Jesus, agora essa prostituta é a mulher mais piedosa, sincera e comprometida com o reino de Deus. O publicano que antes não queria saber de igreja e das coisas envolvendo o reino de Deus, agora é uma das pessoas mais comprometidas, se arrependeu. Aquele irreligioso que tinha tédio de ouvir falar qualquer assunto acerca do evangelho de Jesus, esse religioso agora é um pregador da palavra. Esse irreligioso agora é uma pessoa apaixonada pelo Espírito Santo, é apaixonada por Cristo. No primeiro momento ele disse, eu não quero, mas a vida ela vai existindo. E o Espírito Santo vai trabalhando e esses corações vão sendo amolecidos. E dentro da igreja, muitas pessoas foram assim. Muitas pessoas passaram por esse processo de não querer, de odiar, de detestar, não gostava de igreja, não gostava de pastores, não gostava de nada relacionado ao meio cristão. Agora é uma pessoa apaixonada por Cristo, agora é uma pessoa piedosa, agora é uma pessoa amiga, agora é uma pessoa sábia, é uma pessoa que tem sede da palavra do Senhor, é uma pessoa de oração, é uma pessoa que tem esse entusiasmo que só aqueles que são nascidos do Espírito têm dentro de si. Esse é o primeiro filho. Mas tem o segundo. Jesus continua a parábola, tem o segundo. O pai chegou ao segundo filho e disse a mesma coisa. Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu, sim, Senhor,
Sim, Senhor. Esse segundo filho, o que Jesus está mostrando, esse sim, Senhor, imediato, rápido, cheio de sorriso no rosto, é o sim, Senhor, daqueles que têm uma máscara da religiosidade. É aquelas pessoas que aparentam caminhar com Deus. É aquelas pessoas que aparentam ser obedientes ao Pai. É aquelas pessoas que aparentam ter uma vida de intimidade com o Senhor. É aquelas pessoas que aparentam ter uma vida piedosa. É aquelas pessoas que aparentam ter um relacionamento maravilhoso. É aquelas pessoas que aparentam ser bem resolvidas em todas as áreas da vida. É aquelas pessoas que aparentam ter uma família perfeita. Sim, Senhor. Sim, Senhor. As máscaras. Tem esse segundo filho. E a conversa com esse segundo filho, ela é muito simples. De pronto, ele já diz: sim, Senhor, eu vou ajudar, conte comigo. Eu estou à disposição. Eu estou à disposição. E como isso acontece com frequência? Como isso acontece com frequência? Como é comum pessoas atenderem ao chamado de Deus. Pessoas dizerem: Jesus, eu te aceito. Deus, eu quero mais de ti. Pessoas dizerem: agora eu quero cumprir com alguma coisa, ou com algum ministério na igreja, eu quero trabalhar, Senhor, na tua vinha. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil. Sim, Senhor, conte comigo. Eu estou junto com você. Eu estou à disposição. Irmãos, não tem nada mais legal que conversar com gente assim. Sinceramente, eu tenho pouco tempo de ministério. Eu tenho 9 anos que eu estou bastante envolvido mesmo com os bastidores de uma igreja e tal. Mas nesses 9 anos, eu posso dizer para você que as pessoas mais empolgantes da vida são essas. Essas que dizem: sim, Senhor. Nossa, às vezes até eu estou meio desanimadão, tal, converso com essa pessoa me dá um gás que eu saio da conversa animado, cheio de vontade, achando que vamos dominar tudo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Pessoas que têm um discurso fácil, pessoas que falam fácil, pessoas que se expressam com facilidade, pessoas que têm uma capacidade de comunicação aguçada, pessoas que estão sempre prontas com uma palavra positiva. Mas aí, a conversa acaba, o combinado está combinado, você vai para um lado, a pessoa vai para o outro, e aí você espera o combinado ser combinado na prática também. E aí, na hora que chega na prática, não acontece. Que é o que acontece com o segundo filho. O Senhor, o pai do segundo filho, disse: olha, vá me ajudar, vá trabalhar na vinha. E ele disse: sim, Senhor, mas não foi. Jesus está contando essa parábola aqui justamente para nos alertar, para nos abrir os olhos acerca das pessoas que compõem a igreja, acerca das pessoas que são discípulos de Jesus. Porque eu tenho certeza que se perguntarem para você: você é discípulo de Jesus? O que você vai dizer? Sim, sou discípulo de Jesus. Você crê em Jesus? Creio. Agora, qual é o grau de comprometimento que você tem com essa crença? Qual é o grau de comprometimento que você tem com esse Deus que você diz que crê? Aí você vai perceber que é nenhum. Você crê em Jesus? Creio, mas é nenhum comprometimento. A pessoa tem dificuldades
de se relacionar intimamente com Deus. Você ora? Não, eu não oro. Você lê Bíblia? Não, eu não leio Bíblia. O que você mais consome são coisas que alimentam a sua alma, o seu espírito, ou são coisas que alimentam o pecado que habitam em você. O que você mais alimenta? O seu espírito ou a sua carnalidade? Eu alimento mais a minha carnalidade, mas eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu estou junto com Ele. Mas são pessoas que não vão. São pessoas interrompidas. São pessoas que nunca dão passo. São pessoas que só ficam no sim, Senhor. São pessoas que nunca experimentam um grau maior de intimidade com Deus. São pessoas que nunca saem daquela mentalidade. São pessoas que não progridem, são pessoas que nunca avançam, são pessoas que nunca amadurecem dentro do conhecimento de Deus. São pessoas que dizem, sim, Senhor, sim, Senhor. Mas todo comprometimento, toda fé, toda crença dessa pessoa acaba nessa simples frase, sim, Senhor, ponto final, acabou. Acabou, não tem mais nada para eu fazer. Você vai na igreja? De vez em quando dá eu vou. Você dá o dízimo? Quando dá eu dou. Você ajuda as pessoas, você ora, você vê que alguém está mal, você é uma pessoa que fala, deixa eu orar por você, estou vendo que você não está bem, deixa eu orar por você. Você faz isso, você tem esse contato com as pessoas? Não, eu não tenho. Mas você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, eu sou nascido na igreja. Você é nascido na igreja? Sou. E o que você já fez na igreja durante esse tempo que você está na igreja? Não, nunca quis me envolver muito, não. Fico mais de longe, só observando. Mas você crê em Jesus? Crê em Jesus. Tem uma vida de oração boa, então, né? Beleza, não ir na igreja, tal, a gente entende. Tem gente que teve, sei lá, alguma briga, algum trauma com a igreja, tal. Tudo bem, a gente até entende isso. Mas sua vida espiritual, individual com Deus ali na sua casa, no seu quarto, está ok? Não está ok. Eu oro muito pouco, quase nada, para falar a verdade. Mas você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Jesus já te chamou para fazer alguma coisa? Já chamou para fazer alguma coisa. E você fez? Não, eu não fiz, fiquei com medo. Eu achei que eu não ia dar conta, fiquei com medo de fracassar, achei que era muita responsabilidade para mim. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha faculdade, tenho a escola, tenho um cursinho de inglês, eu tenho tanta coisa para fazer, e aí não dava tempo para eu dedicar naquilo lá que o pastor conversou comigo para fazer na igreja. Mas você crê em Jesus? Creio. Mas trabalhar na vinha? Não, trabalhar na vinha não dá. Não dá para trabalhar. É isso que está acontecendo aqui, no caso desse segundo filho. Filho, vamos trabalhar na vinha, vamos trabalhar no reino de Deus, vamos trabalhar na igreja. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para executar, tem muita coisa para ser conquistada. Vamos trabalhar? Sim, Senhor, vamos. Mas não foi. Não foi. E não vai. E não vai. São pessoas que não vai. São pessoas difíceis. Tem um vocabulário fácil. Tem um vocabulário, envolvente. Mas não vai. Pela experiência que eu tenho, pela experiência de conviver com pessoas mais velhas, mais experientes do que eu, e ao conversar sobre esses assuntos, essas pessoas, infelizmente, são pessoas que nunca vão. São pessoas que nunca vão. Esse é o caso do segundo filho. Então Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro filho ou esse segundo filho?
E todos respondem: o primeiro. O primeiro, quando não queria de verdade, não ajudou o pai. Mas depois ele pensou bem, e aí ele resolveu ajudar de verdade. Era uma pessoa que tinha palavra. Era uma pessoa que se arrependeu. Ele falou assim: olha, meu pai quer por perto, meu pai quer que eu trabalhe para ele, eu disse que eu não ia, mas agora eu me arrependo e vou. Mas agora eu me arrependo e quero estar próximo dele. O outro gerou expectativas falsas para o pai. Gerou sonhos para o pai. Mas ele nunca supriu essas expectativas. Nunca supriu. Aqui eu estou usando a linguagem expectativa, mas quero deixar bem claro aqui que Deus não tem expectativa nenhuma acerca de nenhum ser humano. É só uma maneira de eu me expressar aqui. Esse ponto é importante porque depois Jesus ele vai continuar o texto e ele diz assim: digo-lhes a verdade. E aqui é o ponto importante. Jesus, ele já conhece todo mundo que está em volta dele. Jesus conhece muito bem as pessoas que compõem a Presbiteriana Renovada, ele conhece muito bem as pessoas que fazem parte da Assembleia de Deus, da Presbiteriana do Brasil, e das pessoas que são da Batista, da Nazareno, da Quadrangular, da Universal, enfim. Jesus conhece muito bem essas pessoas. Jesus não está enganado na história. Mas o ponto é que essas pessoas podem achar, algumas podem achar que estão enganando ao Senhor. E aqui é o ponto. Jesus está deixando bem claro para essas pessoas que elas não estão enganando, e muito pelo contrário, estão inclusive perdendo. Jesus diz: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Uma pessoa que tem esse relacionamento visceral com o Senhor, ela vai entrar antes no reino de Deus. Ela vai desfrutar do reino de Deus. Ela vai participar do reino de Deus. Por quê? Porque são pessoas que, apesar de terem sido resistentes ao chamado do Senhor no passado, agora no presente estão abertas a trabalhar na vinha. E aí Jesus diz: porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram em João Batista, mas os publicanos e as prostitutas creram em João Batista. Nós ouvimos a mensagem do Senhor, irmãos. Tenho certeza que tem pessoas que estão me assistindo aqui, que todo domingo houve uma pregação, e já fazem mais de 10 anos que é assim. Todo domingo houve uma pregação. Mas nunca muda de atitude, nunca muda de postura, nunca evolui, nunca amadurece, nunca dá um passo de maior intimidade com o Senhor, nunca. No entanto, tem prostitutas, tem viciados, tem corruptos, que aos olhos da sociedade são desprezíveis, que talvez se tivessem a oportunidade de ouvir uma única pregação, seriam capazes de ser mais fiéis do que um cristão desses que diz sim, Senhor, mas nunca vai. Esse é o ponto que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: olha, vocês que têm aí os trejeitos de crente, vocês que têm aí o vocabulário de evangélico, que fala a paz do Senhor, vocês que têm o jeito de se vestir mais modesto que nem os crentes, eu preciso dizer uma coisa para vocês: palavra comigo não basta. As duas coisas precisam andar juntas. O primeiro filho disse não, mas se arrependeu, disse sim e cumpriu. Agora tem muita gente religiosa, muita gente de igreja, participante de igreja,
que diz sim, estou junto, vamos embora. Mas não vai. São pessoas que, em alguns casos, geram uma grande expectativa, mas não passa daquilo. Jesus está dizendo, as prostitutas, os publicanos, estão entrando no reino de Deus. Porque eles se arrependeram. Eles disseram sim. E agora estão trabalhando, servindo ao reino do Senhor com comprometimento. Mas vocês dizem sim desde o primeiro dia que eu conheço vocês. Mas eu nunca vejo nada acontecendo. Eu nunca vejo nada progredindo. E Jesus diz algo que é bem pesado no final do verso 32. E mesmo depois de verem isso, ou seja, mesmo depois de ouvirem a pregação de João Batista, de verem prostitutas e publicanos se convertendo, vocês não se arrependeram, nem creram em Cristo. Cristãos que nunca creram em Cristo. Parece piada um negócio desse. Crente que não crê em Deus. Parece brincadeira um negócio desse, mas é fato, é bíblico. É Jesus dizendo. E não ache que isso é uma coisa que aconteceu só há 2000 anos atrás, não. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Talvez tem pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite e que está sendo confrontada pela mensagem de Jesus, está sendo confrontada por essa parábola de Jesus, a parar de ser uma pessoa de fala fácil, mas começar a ser uma pessoa que cumpre, começar a ser uma pessoa de atitude, começar a ser uma pessoa que faz. Eu não falo que oro, eu oro. Eu não falo que jejuo, eu jejuo. Eu não falo que perdoo, eu perdoo. Eu não falo que trabalho, eu trabalho. Eu não falo que sirvo ao reino de Deus, eu sirvo ao reino de Deus. Quando você faz, quando você trabalha, você não precisa falar o que você faz. As pessoas veem, as pessoas percebem. E Deus vê. Deus vê. Então, nessa noite, eu gostaria de levar você, se você é o primeiro caso que tem dito não para Jesus, para você reconsiderar essa resposta. E se for o caso, se arrependa e siga Jesus. Se você é o segundo caso, daqueles que têm dito sim para Jesus, mas nunca tem de fato se comprometido com Ele, reconsidere a sua postura, a sua atitude. Continue dizendo sim para Jesus. Continue dizendo sim, Senhor. Mas agora, não seja como esse rapaz que não foi, mas seja alguém que vai. Seja alguém que vai. E você pode ter certeza que a partir do momento que você abriu o coração para Cristo, e o Espírito Santo encontrar em você um coração disposto a de fato trabalhar no reino de Deus, a servir a igreja, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai direcionar a sua vida, vai direcionar você ao que deve ser feito. Ele vai colocar oportunidades para você, Ele vai dar possibilidades para você. Porque uma coisa nós sabemos, tem trabalho na vinha, tem trabalho a ser cumprido, tem tarefas a serem realizadas, tem trabalho. Irmãos, que você possa aprender essa verdade tão poderosa.
Não se contente em ser uma pessoa apenas de palavra, mas seja de atitude. Talvez no passado você teve uma atitude errada, talvez no passado você falou coisas erradas, mas nunca é tarde para se arrepender. Você percebe, o primeiro filho falou, mas ele se arrependeu. E ao se arrepender, ele foi bem recebido por Cristo. Jesus diz: qual dos dois fez a vontade do Pai? Aquele que se arrependeu. Falar o que não deve, fazer o que não deve, todos nós estamos sujeitos. Mas existe uma possibilidade para mim e para você, que se chama arrependimento. Então se arrependa. Se for o caso, se arrependa. Se arrependa de estar dizendo coisas que você não está fazendo. Se arrependa de estar dizendo coisas que você não está cumprindo. E seja sincero com o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor e só assim você vai ter possibilidades de desfrutar do reino de Deus. Creia nesse Deus. Acredite nesse Deus e você vai desfrutar da graça, do perdão, do amor, da misericórdia do nosso Senhor. Então, nessa noite, eu quero aqui levar você a fazer uma oração junto comigo. E que você possa crer. O texto aqui no final diz que aqueles homens não creram, mas que você possa crer. Então vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu oro, Pai, pelos meus irmãos. Eu oro pelas pessoas que ouviram essa palavra. E peço ao Senhor que as abençoe, que cuide, que proteja. Mas nesse momento, Deus, a minha oração se volta principalmente para aqueles que estão com o coração resistente em querer te conhecer. Espírito Santo de Deus, amoleça esses corações, quebrante esses corações, para que eles possam entender o privilégio. Tem muita gente que está dizendo não para o Senhor, mas eu creio que logo irão dizer sim, e que logo estarão servindo ao reino, logo estarão servindo à igreja, em nome de Jesus. Eu também oro pelo segundo caso, daqueles irmãos que estão dizendo sim, sim, Senhor, mas não estão cumprindo com as suas palavras. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia desses irmãos também e os ajude a serem homens firmes com aquilo que dizem, a serem mulheres firmes com aquilo que dizem. Se dizem sim, se eles estão dizendo sim para o Senhor, se eles estão dizendo sim, se eles estão dizendo que creem no Senhor, os ajude, Deus, a serem comprometidos com o teu reino, a serem comprometidos com o teu nome, a serem comprometidos com o bom testemunho, a serem comprometidos com a igreja, em nome de Jesus. Deus, que nós possamos tirar as máscaras, que nós possamos abandonar essas máscaras, porque ela não importa para o Senhor, mas que nós possamos ter uma relação sincera, verdadeira contigo, ó Deus, porque uma coisa eu quero, e o meu coração queima por isso. Eu quero no último dia, na última respiração que eu tiver nessa vida, eu quero poder fechar os meus olhos tranquilamente, sabendo que o reino me aguarda, Senhor, que os céus me aguardam. E de igual modo eu desejo isso para os meus irmãos, para aqueles que estão me ouvindo, que eles na última respiração, que no último suspiro, possam fechar os olhos tranquilamente,
sabendo que o reino os aguarda, porque eles foram coerentes, porque eles foram firmes, dedicados, comprometidos, trabalharam na vinha, trabalharam no reino, trabalharam na igreja, se dedicaram, se esforçaram, abriram mão de tempo com a família, abriram mão de lazer, abriram mão de dinheiro, abriram mão de talentos, abriram mão de tantas coisas, Senhor, para servir ao teu chamado. Ajude, Senhor, que nós possamos ter esse nível de comprometimento, em nome de Jesus, que a nossa igreja possa ser uma igreja de pessoas comprometidas, de pessoas que realmente vestem a camisa do Evangelho, em nome de Jesus. É essa a minha oração. Que nós possamos ter homens firmes, mulheres firmes, jovens, adolescentes, crianças firmes, sérios e comprometidos com o teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Irmãos, nós continuamos em oração. Nós continuamos em oração pelo nosso país, nós continuamos em oração por esse momento que estamos vivendo em nossa nação. E não deixe de orar pela nossa nação. E também peço para que você ore pela igreja, pela Presbiteriana de Piracicaba, pela Presbiteriana Renovada de Piracicaba. Ore pela nossa igreja. Ore pelas famílias da nossa igreja, ore pela minha vida, pela vida do pastor da igreja. Lembre de orar. E por último, essa mensagem que foi dita aqui, lembre de orar em relação a isso, para que Deus possa dar essa firmeza para você, em nome de Jesus. Que você possa ter uma ótima semana, uma semana abençoada, cheia de paz, de sabedoria e de conquistas, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite.